eu quero compartilhar, eu tenho 10 minutinhos, eu vou compartilhar a palavra com você. Eu sabia que eu ia usar muito tempo hoje para aviso, mas isso eu acho que isso é importante para a gente poder alinhar. Eu quero ler com você hoje, abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, ok? Josué 1. Tenho 10 minutinhos, vou aproveitar esses minutos com muita alegria aqui, em nome de Jesus, amém? Mas o próximo evento da igreja é exatamente a EMP com Hermes Prosperando nas Finanças, dia 29, em nome de Jesus, tá? Josué capítulo 1, eu quero falar um pouquinho com você sobre 2 princípios de sucesso que a gente tem que ter, ok? 2 princípios que todo líder de sucesso ele tem. Eu quero ler com você Josué 1, vamos estar lendo os versículos 6, 7, 9 e 18. 6, 7, 9 e 18, diz o seguinte: Sê forte e... porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais o quê? Bem-sucedido por onde quer que andares. Vamos para o 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não, diga assim comigo, não temas. Olha só, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos para o 18. Todo povo, melhor dizendo, todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo que quanto te ordenar será morto. Tão somente, diga assim, se forte e corajoso. Queridos, observem, quatro expressões sobre ser forte e corajoso em um único capítulo. Os linguistas dizem que toda vez que existe uma repetição no texto de uma frase ou de uma palavra, é que o autor daquela que está falando sobre aquele assunto, ele quer chamar a atenção dos seus leitores. Então, por 4 vezes, nós encontramos aqui a importância de quê? De ser forte e corajoso. Então, o primeiro ponto que eu quero falar, o primeiro fundamento desse líder de sucesso, é que ele é forte e corajoso. Existe uma fortaleza, existe uma força espiritual, que é isso que a gente preza. Amém ou não, gente? Mas existe também uma força emocional. O que é uma força emocional? Você saber que muitas vezes, tudo aquilo que eu orei, tudo aquilo que eu planejei, às vezes não vai acontecer como eu quero. E como que eu vou gerir essa questão? Por exemplo, a gente fez casa de paz, vamos falar sobre casa de paz na frente um pouquinho, mas a gente tem que ter uma gestão emocional de que talvez tem semana que não vão vir as pessoas. Como é que eu vou gerir isso? Então é preciso uma força emocional, mas também é preciso uma força, gente, física, para aguentar as reuniões, sim ou não? Aguentar o trabalho. E eu lembro que o pastor Eibe, lá em Fortaleza, já era um senhor de mais de 50 anos de idade, já era um senhor de quase 60 anos. Mas ele tinha muita força, até hoje tem muita força, muitas reuniões. O pastor Sabá me disse que o Watson, a nossa vida em São Paulo, dia de sábado, domingo e segunda, é uma loucura. Eles têm segunda-feira o dia todo de reunião, e tem culto ainda 8 e pouco da noite. Eles têm uma vida super corrida. Então, é importante, para que nós possamos ser líderes de sucesso, sermos pessoas corajosas, que tenhamos força. Amém ou não, gente? Amém. Se você vê, por exemplo, um empresário de sucesso, aquele cara que é cansadão, molão, cansado, com sono, sempre fadigado, é um cara que não produz. Todo empresário de sucesso, ele é uma pessoa que trabalha, que aguenta o pepino, que começa cedo, que às vezes termina tarde. E no mundo espiritual isso não é diferente. A gente tem que ter força, a gente tem que ter coragem para poder fazer a coisa. Amém, queridos? Então, esse é um ponto que Josué foi exortado sobre isso. Que ele tinha que ter força e coragem. E aí eu acho muito legal o que a gente encontra, por exemplo, em Joel 3,10. O texto vai dizer, digo fraco, eu sou o quê? Diga assim, digo fraco, eu sou forte. É interessante porque... como é que eu vou dizer que sou forte? Quando eu estou diante, talvez, de fraquezas. Não sou eu que tenho que dizer para o Andinho. A gente aprende muito isso, às vezes, o técnico de futebol, né? Aquele técnico, quando, por exemplo, o cara está apanhando lá, aquele que luta boxe, aí quando ele senta todo quebrado, o técnico fala, você vai lá, você vai vencer. Ok, isso faz parte.
Mas o texto aqui de Joel é o contrário. É quando eu apanhar, quando eu não tiver sucesso numa área, quando ninguém foi para o meu live naquele dia, quando todo mundo chegou atrasado, quando alguém falou, não vou, tá só eu e minha esposa lá, isso pode acontecer. É lá que eu tenho que falar, Watson, vocês são fortes. Sou eu que digo, diga assim, sou eu que digo. O texto diz, diga o fraco, não é diga ao. É eu que tenho que dizer diante da situação, eu sou forte. Então isso aqui é algo muito legal. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz, mas o que esperam no Senhor, o que acontece? Renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Olha que promessa forte. Então, se eu estou fadigado, se eu estou cansado, se eu estou talvez fraco, se eu estou sem perspectiva, eu preciso pedir de Deus, Deus me dê graça para que eu possa ser forte e corajoso. Amém, gente? Olha só, nós temos aqui na nossa igreja a pastora Angélica, 60 anos de idade. Não parece, ela parece 55, mas já tem 60. Mas, gente, parece 40, né, Fábio? 40. Mas, gente, essa mulher é muito forte. É muito forte. O pastor Melvin, eu lembro que ele com 83 anos de idade, 83 ou 85, 85 acho, 83, por aí assim, lá em Santarém pregando 7 cultos no domingo. 85 talvez, né? Voltou para o ministério, 85. Eu lembro que eu estava em Santarém nesse dia que ele estava pregando, e acho que era o último culto à noite, e o velhinho estava batendo, quase quebrando o púlpito. Pá, pá, meu Deus, força, coragem. Irmãos, por quê? Mas o ódio, o que isso tem a ver com o ministério? Tudo, gente. Se não tiver força e coragem, eu vou desmarcar o discipulado quando eu estiver cansado. Eu estou cansado, vou desmarcar. Se não tiver força e coragem, eu não pego a minha bicicleta, o meu carro, a minha moto, e a gente não vai visitar ninguém. Se não tiver coragem, eu não consigo discipular as pessoas. Então, observe, é importante esse vigor, e a Bíblia diz que aquele que espera não renovar, diga assim, Espírito Santo, eu recebo renovo. Diga assim, eu vou subir como águia. Diga assim, eu vou correr e não vou me cansar. Aplauda bem forte ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim, força e coragem. Tá, o segundo ponto, eu quero falar para você, diga assim, não ter medo. Deixa eu falar para você e te perguntar, o que nós já perdemos na vida por medo? Já pensou, se eu tivesse medo, fala isso aqui pelas misericórdias de Deus, de vir para João Pessoa, sem ser tempo integral, sem o pastor Sandro dizer que vai dar R$1 para ajudar em nada, porque não podia, também estava muito cheio lá. Então, se eu tivesse medo, nós não estaríamos aqui agora. Amém ou não? Se a gente tiver medo, nós não vamos para um prédio grande. Entende? Se eu tiver medo, a gente não consegue alçar voos altos. Se o pastor Eibe tivesse medo, ele não tinha ido para São Paulo. São Paulo, a maior metrópole da América do Sul, com talvez 12 milhões de habitantes, megas igrejas gigantescas, milionárias, Paz Church, lá do Pará, chegando agora com algumas pessoas lá em São Paulo, não pode ter medo. Então, eu quero falar para você, não levar essa mensagem só para o lado espiritual, leva para a vida. Não tenha medo de enfrentar a vida. Não tenha medo de olhar para frente. Gente, eu olho para frente. Eu gosto de uma frase que eu já falei para vocês, que eu aprendi lá na faculdade de administração. Eu estou com os pés no presente, eu estou vivenciando agora, dia 14 de abril de 2024, mas eu estou olhando para frente, eu sou assim. André está comigo um tempo, ela sabe que eu sou assim, eu estou olhando sempre para frente. Como é que vai ser? Não é ansiedade, não é nada disso, é só o quê? Visão de futuro, olhando para frente. Vivenciando muito bem o agora, mas olhando para frente, não tenha medo. Eu já vi pessoas que talvez por causa de medo perderam bons casamentos, pessoas por causa de medo perderam bons negócios, perderam tanta coisa, porque eu tenho medo. Quando a gente vai para a Bíblia, Moisés foi chamado, tinha medo, foi confrontado por Deus. A gente vê, por exemplo, Jeremias capítulo 1, lembra Jeremias? Teve medo, foi confrontado por Deus. Então, toda vez que eu coloco medo como um fator inibitório de produzir algo para Deus, a palavra de Deus me confronta.
Então, quero desafiar todos nós que estamos aqui nessa tarde, que possamos ter coragem. Amém, gente? Amém ou não? Amém. Coragem, não ter medo de ousar, de ir para frente, não ter medo de falar de Jesus para as pessoas. De sempre falar do amor de Deus, sempre evangelizando, sempre. Eu estou trabalhando como corretor de imóveis, eu tenho um grupo aqui, eu tenho falado para muita gente. Alguns falaram que vão vir hoje, outros falaram que vão vir domingo que vem. Eu estou em cima falando, não me envergonho do evangelho. Paulo falou sobre isso em Romanos capítulo 1, versículo 16. Então eu quero incentivar que nós possamos vencer isso como 2 princípios importantes. Força e coragem e não ter medo em nome de Jesus. Amém? Amém? Olha só, não tenha medo de investir nas pessoas. Não tenha medo de investir em alguém. Se eu investir muito, essa pessoa vai me deixar na mão. Não tenha medo disso. Invista. Faça o que você pode. Deus está te dando graça em nome de Jesus. Para a gente finalizar, eu quero falar para você sobre essa questão de medo. Isaías capítulo 41, versículo 10. Olha só, se você tem medo sobre alguma coisa. Isaías 41, 10. Depois eu vou voltar a ler o versículo 9 de Josué 1. Isaías 41, 10 diz que não temas, porque eu sou contigo, não te assombro, ou seja, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. O que ele fala? Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Diga assim, eu recebo fortaleza, diga assim, eu recebo ajuda do meu Deus. Não tenha medo, em nome de Jesus. Eu quero voltar a ler o versículo 9 para a gente amarrar a nossa conversa aqui. Josué 1,9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor, diga assim, é o Senhor, diga assim, é meu Deus, Ele vai estar comigo por onde eu for. Tem gente que fala o seguinte, eu não vou assumir um live porque eu tenho medo. Não tenha medo. Não é o Otto que vai estar lá contigo. Não é a pastora Andresa, a Angélica que vai estar contigo. Vai ser o Senhor. Eu estou contigo na quarta-feira. Eu estou contigo na quinta. Eu estou contigo no sábado. Sou eu que estou contigo em nome de Jesus. Para nós finalizarmos, eu quero contar uma historinha para você sobre medo. Diz que nos países comunistas é muito comum as pessoas serem presas, torturadas e testadas se vão negar sua fé ou não. E essa história, o pastor Ibicu disse que é uma história verdadeira, e disse que um missionário que estava pregando no país comunista, acho que foi na China comunista talvez, e ele foi preso, e aí ele estava sendo muito torturado, e chamaram a família dele, a esposa e os filhos. E aí chamaram a esposa e os filhos, e aí falaram o seguinte para ele, olha, se você negar Jesus, se você disser que não é mais crente, se você disser que não vai mais pregar essas mentiras que você está pregando, que era a própria Bíblia estavam negando, você está livre e sua família também está livre. Mas, tinha um buraco lá, mas se você disser que vai continuar sendo adepto dessa religião mentirosa que é o Evangelho, nós vamos soterrar a tua família na tua frente aqui. E disse que o pai agora começou a se tremer. O medo, lembra do medo? Se tremer, e talvez passou na cabeça daquele pai, se eu posso negar agora, Deus vai me perdoar. E disse que o filhinho caçula estava chorando lá. Falava assim, papai, não negue. Não tenha medo, papai. Nós vamos se encontrar no céu. E disse que aquela palavra daquele filho, e o missionário teve coragem, teve força, não vou negar Jesus. E aí a história relata que eles enterraram toda a família. Mas só observe algo, somente alguém com coragem, com força, com intimidade, não vai ter medo. Sabe, gente, olha, nós estamos, eu acho que a gente está vivenciando um evangelho muito light. Muito light. Meu Deus, é muito light. O cara perdeu a família, eu fico pensando o que é perder Andrés e o Enzo na minha frente. Perder, está morrendo, enterra na tua frente, você está vendo que você é responsável por isso. E ele não abriu mão. Sabe, isso não é uma historinha mentirosa, isso acontece nos países islâmicos, os países comunistas, acontece tanto. E muitas vezes a gente tem medinho de alguma coisa, tem medo medo do escuro, medo do local, medo. O Andinho e a Sara tiveram lá em Fortaleza, né? Eu quero terminar contando essa história, um life lá, aquele bairro como era Alameda, né?
era perigoso lá, né? Mas eles tinham um life forte lá. Nós temos life em Fortaleza, nas comunidades, aqueles locais bem perigosos. Eu tive ainda supervisionando alguns lá em o do James, como é que chama? Sapiranga, né, mãe? Gente, eu entrava ali orando tanto. Pensa que eu entrava santo lá. Eu me corrigi com uma vez, hoje eu vou para a célula, supervisionar, meu Deus, aleluia. Gente, perigosíssimo. Mas eu fui lá para me testar a minha fé. Eu estou ainda aprendendo. Mas às vezes a gente tem medo. A gente trava lá os caras assim, ó, na esquina assim, olhando assim, ó, tudo bom, irmão? Aleluia, Jesus, aleluia. Não pode nem olhar nem para a direita nem para a esquerda aqui, só que mantém direto aqui. Mas eu confesso para você que eu ia com medo, mas eu ia porque eu tinha que vencer aquele medo. Que a gente possa entender isso em nome de Jesus. Fiquem em pé agora, vamos orar. Diga assim: eu declaro que eu sou forte, que eu sou corajoso e não tenho medo no meu coração. Levanta suas mãos aos céus. Pai, muito obrigado pela tua graça. Nós falamos sobre eventos importantes da nossa igreja esse semestre ainda, e também logo em julho. Nós queremos pedir que o Senhor nos prepare para que possamos, em nome de Jesus, liderar a tua igreja e também participarmos dos eventos com muita organização, com muita graça, com muita dedicação em nome de Jesus. Mas nós oramos também que a tua palavra nos ministrou hoje 4 versículos fortes sobre coragem, sobre força e sobre não permitir que o medo nos impeça de realizar a tua obra. Eu quero pedir, Pai, que todo medo sai do nosso meio em nome de Jesus. Toda falta de coragem sai do nosso meio em nome de Jesus. Toda falta de força sai do nosso meio em nome de Jesus. Nós recebemos agora. Diga assim: eu recebo força. Diga assim: eu recebo coragem do alto. E eu recebo graça em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor e até daqui a pouquinho em nome de Jesus.